Achou que pode, tomando caldo de cana da usina Canabrava, pode ficar fazendo filho. Ele disse: não, eu vou para lá. Pastor Isaías, irmã Ruth, que fez tanto café para a gente. Eu era seminarista, ainda com menos de 24 anos. Ficamos um mês em Travessão da Barra, fazendo evangelismo com o pastor Ronaldo e almoçando com a irmã Ruth, tomando o café dela, um mês. De lá para cá muita coisa mudou. O pastor Isaías é conterrâneo meu, na época de seminário. Do seminário, eu sou da roça, sou nascido e criado na usina Cambaíba. Meu pai é carpinteiro, minha mãe doméstica e do lar. Mas tive a oportunidade, pastor Pedro Salvador do IPS, que foi quem me ajudou no mestrado, em teologia, depois filosofia e história, e agora estou fazendo o primeiro bacharelado do Brasil em psicanálise na Uninter. 4 anos fazendo agora psicanálise, e estou fazendo também, consegui entrar na UENF, 165 candidatos para 30 vagas. Passaram 65, perderam 103, e na entrevista do projeto, aí passaram 30. Eu fiquei no número 19. Hoje eu estou fazendo como pesquisador e pago ainda a UENF hoje da bolsa de R$2.100 para bolsista de mestrado, R$3.100 para bolsista de doutorado e R$6.000 para pós-doctor. A minha área de pesquisa é as mídias digitais e a despersonalização do sujeito moderno. Eu queria mais uma abordagem mais psicanalista, como forma essa formação do sujeito, da subjetividade, mas essa subjetividade na formação do sujeito mesmo. Aí o pastor Flávio, colega nosso, Flávio Chaves, que está na PIB de Guarulhos, falou: não, Elias, trabalha com as mídias digitais e não na formação da subjetividade, que é a linguagem mais psicanalista, mas na despersonalização. Aí o Byung Chul Han e tantos outros mais, Foucault, Edgar Morin. Eu estou pesquisando então as mídias digitais e a despersonalização do sujeito moderno, uma análise crítica. A minha orientadora é nossa colega, doutora Rosalie Stoy, orientadora do MEC, esposa do pastor Sérgio Stoy. O meu co-orientador, junto com ela, é o pastor Valtair Miranda, de Afonso Miranda. Foi o coordenador do Seminário do Sul, hoje é professor do Seminário do Sul. Também a banda STEC nos ajudou muito lá no Farol, mas é Luciano, né, Luciano? Envelheceu mais, mas é Luciano. Não sei se pinta o cabelo, mas é Luciano. O irmão já teve na nossa congregação, alguns pastores já conhecem, o Lucas e outros mais. Ele já é de carteirinha, né? Então, a minha formação, Deus tem me dado também a oportunidade de escrever. Só que o que mudou da escrita com a UENF? Quando você escreve livros, é uma escrita livre. Então, você é mais livre para isso. Mas quando vai para o mestrado, te ensina a ser um pesquisador, a usar o Cielo para buscar os artigos científicos, o Google acadêmico, a bibliometria ou bibliowebmetria, Dr. Fábio da UENF. Essa bibliometria ou bibliowebmetria ensina o quê? Ele vai te dizer aquilo que você está pesquisando, se é relevante ou se não é relevante. Quantas vezes foi citado, pesquisado ou não. Então você já tem assim uma métrica mesmo de tudo que você vai falar, onde você vai, qual a importância, qual a relevância. Se ninguém pesquisou aquilo, possa ser que seja algo inédito e até bom. Mas se tem poucas pesquisas, talvez não seja tão relevante. Então a bibliometria nos ajuda a saber o que pesquisar, a ter base para fazer mesmo os gráficos, o mapa mental. Eu tenho um pouco de dificuldade, que eu preparei o vídeo do Data Show, aí o pastor Flávio pastor Paulo Monteiro Neto já colocou no grupo da ordem, que você pode acompanhar pelo seu celular. Pré-aula, que é uma aula sobre liberalismo ou teologia liberal, liberalismo teológico,
é uma aula técnica, então não tem como não usar o recurso, ficar só na fala. E ainda pediu liberalismo, origem, desdobramento, conexões, são coisas grandes, porque ninguém dorme uma coisa e nasce outra. O feudalismo morreu. Inicia então com a morte do feudalismo. Vou dar um versículo, vou ligar o notebook aqui, mas eu queria deixar um versículo. Lucas 22, 19. Todos conhecem, nós pastores, que é a hora da ceia. Lucas 22, 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto, vamos repetir novamente, em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então hoje o meu papel aqui, com o liberalismo teológico, é recuperar. Pastor Lucas disse que era o mais baixo, mas ele encontrou um mais baixo do que ele, né? Está ótimo. Fazer isso em memória de mim. O que eu vou fazer hoje? Resgatar a memória. Quem é Cristo? Quem nós somos? Quando Frederic Daniel Schleiermacher, ele traz como pai do liberalismo, ele está tentando trazer essa memória, mas para onde ele foi, não foi bom para nós a longo prazo, né? Mas por que do liberalismo? Porque uma coisa fica forte, a gente sabe que está errado. Se uma coisa está forte, a gente sabe que está errado, ela está respondendo ao conselho. Então nada nasce do nada. Por exemplo, o senhor feudal já estava em 1500 caindo, a época dos grandes. Nenhum de nós aqui duvida das indulgências, dos instrumentos de tortura, de esticar a pessoa até rasgar a pessoa, de colocar animal, um puxando para um lado, um para o outro. Mas foi a queda. 2 pintores, está na História da Loucura de Foucault, nos Anais dos Loucos, ele coloca alguns loucos, Nero, aí coloca 2 pintores, Hieronymus Bosch e Bruegel, e todos dois da áreas baixas, né, que é da Espanha, onde Holanda, Bélgica e Luxemburgo pertenciam à Espanha. E esses 2 pintores não pintam o que Rafael pintou, ou que Leonardo da Vinci pintou, mas eles pintam pessoas abertas, pessoas amarradas. Eles estão pintando o declínio de uma era, a era daquela igreja, a era daquele período feudal, que agora estava nascendo o renascimento. Então o renascimento o povo estava cansado de comprar indulgência, de ser torturado. Na História da Loucura de Foucault tem uma elogia à loucura de Erasmo. Lutero e Erasmo eram amigos. Lutero meteu o pé na porta e foi. Erasmo recuou, não quis, se calou, ficou preso. Ele não mentiu ou desdisse o que disse, Erasmo, mas não continuou dizendo. Lutero rompeu com a igreja. Lutero continuou o caminho dele, enquanto Erasmo recuou, né, na sua posição. Então não está só renascendo um novo movimento, está morrendo. Ninguém nasce, ninguém dorme feudal e nasce renascentista. É um processo. Nesse processo, a Loucura de Foucault não está. Eu acho que eles não são grandes artistas no sentido de priorizar o que está nascendo, o Bosch e Bruegel, mas eu acho que os dois expressam bem o que estava morrendo e por que estava morrendo. O liberalismo não nasceu do nada. As pessoas queriam liberdade que elas nunca tiveram. Então o renascimento veio para ficar. E veio com Lutero, saiu da igreja católica, e o movimento foi crescendo. Aqui, a primeira confissão nossa é na Baía da Guanabara, quando Calvino mandou missionários calvinistas, em 1554, nós temos a primeira confissão em solo brasileiro. Eles foram mortos. Foi o pedido que, se eles não
renegasse tudo, eles seriam mortos. O Videgnon foi quem os perseguiu. E eles, naquele dia, não fizeram uma carta renunciando à fé, mas fizeram o primeiro manifesto da Baía da Guanabara. Está lá, Baía da Guanabara, a primeira confissão de fé. A primeira confissão de fé protestante foi com calvinista. Tem uma homenagem na Baía da Guanabara aos calvinistas com a imagem de Calvino em 1554. Então o movimento estava nascendo. Eu quero ler para ficar mais didático. Eu fiz essa introdução para mostrar que nada nasce do dia para a noite. Tudo é um processo de alguma coisa que ninguém suporta mais. E se quer mudança, como deve ser essa mudança? Eu coloquei uma jornada, que pode colocar já o primeiro slide, pela revolução do pensamento teológico liberal, suas raízes filosóficas e seu impacto no cristianismo moderno. De onde vem? O iluminismo, valorização da razão, Immanuel Kant, autonomia humana, crítica à autoridade religiosa e principalmente tradicional, porque estavam cansados do que estavam fazendo os que tinham mais poderes com aqueles que estavam mais fracos. Estou mostrando que não defendemos o liberalismo, mas ele não surgiu sem motivo. Ele está respondendo um anseio de uma sociedade. E a evolução científica também, ela questionou interpretações literais da Bíblia, a revolução científica. E a crítica histórica, a análise histórico-crítica da Bíblia como documento humano. Não é mais a palavra de Deus, nem revelada. Esse contexto histórico criou condições para o surgimento de uma nova abordagem teológica que buscava harmonizar a fé com o pensamento moderno. Abandonar a fé não tem como, mas como unir essas duas coisas? Aí veio Immanuel Kant, 1724, 1508, que é muito querido de todos nós. O pai dele, a família dele, eram todos calvinista, protestante, cristão. Immanuel Kant se acreditava muito que ele também iria manter isso, e ele, em vez disso, ele reduziu a fé à razão, definindo que a religião deveria se limitar à razão prática, é a moral, sem dependência de milagres e revelações sobrenaturais. O meu professor, que deu uma aula para nós sobre teoria dos sentimentos morais, Adam Smith, que era muito amigo do David Hume, na teoria dos sentimentos morais, está buscando ali sobre a simpatia. Ele chama de espectador imparcial. É aquele espectador que ele está ali, mas precisa se colocar no lugar do outro e ser o outro. Tem um livro de um artista, Augusto Boal, que ele vai falar que espectador espacial, imparcial, é aquela pessoa que está na plateia. Como é que é a peça de Augusto Boal? Ele pega quem está na peça e no teatro chama e diz assim: se você tivesse que resolver essa solução, o que você faria? Quem está como espectador, ele traz para o palco Augusto Boal e pede para eles responder aquilo ali e tentar resolver aquilo. É a mesma coisa que a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith está tentando fazer, sobre a simpatia, se colocar no lugar do outro como espectador imparcial. Immanuel Kant, ele então está tirando o que é sobrenatural, ele está reduzindo a fé apenas aos limites da razão. E por que eu citei Jules Steve, que é um doutor da UENF? Porque ele disse: agora eu estou convertido ao cristianismo. Não quero igreja, eu quero Cristo. Porque ele diz que Immanuel Kant dizia: a moral nos levará à religião. Então ele diz: quanto mais moral o homem ser, mais próximo da religião ele está também. Porque a moral é uma coisa de religião. Ele disse: a moral de Kant me levou à religião. E eu me converti ao cristianismo. Fui professor do Alonso Colares, né? Ele disse que Alonso Colares evangelizou muito. E hoje ele disse: hoje eu me converti. Hoje eu não sou mais um gnóstico. Hoje eu sou cristão.
que é a moral de Kant, mas essa moral de Kant não tem milagres, não tem sobrenatural. O homem agora virou dono do seu próprio umbigo. Não cortou com o feudalismo, não cortou com a igreja tradicional. Então o homem agora, ele está se guiando. Ele agora não vai ser guiado por mais ninguém. O renascimento de o Rafael, o Davi tem 500. Por que ele é altão? A Capela Sistina de Michelangelo, ele colocou as pessoas nuas. É o padre de baixo, disse: Papa, Michelangelo está colocando as pessoas sem roupa na Capela Sistina. Aí ele foi lá e colocou no inferno, colocou o padre de baixo, enrolado na serpente, e disse: só porque ele mandou colocar a roupa nas figuras, você olha só, pega o quadro da Capela Sistina, do seu lado direito, bem lá embaixo, o que vem enrolado na serpente é o padre de baixo, que Michelangelo colocou ele só porque ele diz: a fé humanizada, o quadro de Deus fazendo assim, e o homem não é o homem buscando mais Deus, agora é Deus buscando o homem, porque o homem agora começa a estar no centro. Agora não é mais uma coisa de fora, agora é uma coisa de dentro. Eu vou entrar na subjetividade e por aí vai. A subjetividade toma conta, aí vai vir espaço para a psicanálise e tantas outras coisas mais. Já o Frederic, o Daniel S. Schleiermacher, ele é importante, que ele é o pai do liberalismo. Foi ele que tentou dizer como é que a igreja vai ser daqui para frente. Então é este Frederic que vai dizer o seguinte: considerado o pai da teologia liberal, definiu a essência da religião como um sentimento de dependência absoluta de Deus. Religião não é coisa de dogma e nem de princípio, é uma coisa de sentimento. Não são os dogmas que determinarão o que é religioso ou não, mas é o seu sentimento. Ou seja, está invertendo as coisas, né? Em vez do homem ser conduzido pela religião, está dizendo: a religião é coisa do homem, é coisa de foro íntimo. E não está assim hoje, uma coisa de foro íntimo. Até onde os dogmas têm essa força que tinha lá atrás? Ele coloca a religião para o lado de fora, os dogmas, os princípios, e diz que o que é religioso mesmo está dentro de você. Você é que é importante. Vou continuar, que os irmãos vão entender, para não ser muito repetitivo, uma coisa clara: experiência religiosa subjetiva, valorização da experiência pessoal e interior como fundamento da fé, em vez de dogmas impostos externamente. Relativização dos dogmas. Milagres e doutrinas tradicionais são interpretados simbolicamente ou como expressões culturais de seu tempo. Na nossa convalidação, fizemos junto, eu, pastor, o professor Nelson Lemes disse para nós que Jesus, quando multiplicou os 5 pães e 2 peixes, o milagre dali foi, ele é um teólogo liberal, presbiteriano, ele disse que o milagre dele foi da multiplicação. A multiplicação não está no texto, foi do compartilhar. Que 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 pessoas, sem Jesus multiplicar. Não tem milagre. Ele diz na nossa convalidação, citando Simone de Beauvoir, quando ela faz uma leitura de João 8, dizendo que aquela prostituta, aquela mulher adúltera, não era nada mais do que vítima, ou violência simbólica, vítima da sociedade. Simone de Beauvoir veio ao Brasil, na Bahia, com o seu marido Jean-Paul Sartre. Um dos dois acreditava em Deus. Faziam relações entre ele e ela, as meninas das faculdades. Ficou só 7 anos casada mesmo. O resto viraram amigos até morrer. Mas cada um vivendo uma vida toda desregrada, fazia parte da época rebelde francesa. Simone de Beauvoir diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque você é uma construção social. Se é uma construção social, pode ser desconstruído, que é a sociedade que diz isso. Não entra nada com Deus. Jesus agora, como e Kant já traz o Cristo apenas como mestre de moral. Frederic também, Schleiermacher, ênfase em Jesus como exemplo ético.
mestre espiritual, mais do que figura divina e sobrenatural. Jesus é um exemplo de ética. Tanto é que quem é progressista gosta de ver Cristo como aquele que faz o bem, mas não como Salvador, como exemplo moral, mas não como Redentor. E a Bíblia como um documento humano, não é uma palavra divina. A abordagem da Bíblia como registro histórico de experiência religiosa, não como uma revelação literal. Então a palavra de Deus não é uma revelação, mas uma construção histórica que pode ser desconstruída. Contexto e motivação que trouxe a teologia liberal. Viveu em época marcada pelo iluminismo, pela crise da religião, quando muitos jovens cultos abandonam a igreja, preferindo filosofia e ciência. E olha que você diz que a teologia é a mãe da ciência, né? Friedrich Nietzsche disse: até quando a filosofia vai estar servindo a teologia? Que quanto mais a filosofia pesquisava, mais ajudava a teologia. Viviane Mosé, ela foi ministra de Educação em 2012 do Espírito Santo, muito famosa, Viviane Mosé, e ela disse Nietzsche, o problema está na gramática. Nós temos que mudar a gramática, principalmente alemã, porque os conceitos cristãos estão impregnados na gramática. Por isso que teve uma onda de linguagem neutra. Todeis, Eli, Elu. Por que gramática neutra? Porque Nietzsche diz que toda doutrina cristã está enraizada na gramática. Então é necessário mudar a gramática. Viviane Mosé, se referindo a um filósofo que ela mais ama, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Eu não gosto de Nietzsche e acho que ninguém entendeu disso. Não, ele é diabólico, endemoniado, não tem nada a ver com Deus. Eu fiz um livro de Jesus e Nietzsche e fui citando o que ele diz no livro dele, o anticristo. O aqui e agora é a frase de Nietzsche, está no a última frase do livro dele, o anticristo. Chama Jesus de hipócrita, Paulo de odioso, porque Paulo bota a culpa na gente. Nietzsche, no seu livro O Anticristo, vai dizer que ele detesta o padre, o pastor, mais ainda o teólogo liberal. Nem Nietzsche gostava do teólogo liberal. Mas por que não gostava do teólogo liberal? Porque o liberal daquela época não é esse liberal de hoje, esse progressismo de hoje. Esse progressismo não é o liberal que começou aqui. Ele diz que o liberal une a fé à ciência, que o cristianismo é um camaleão. Você pensa que vai destruir, ele muda de cor, ele se adequa à cultura. Ele falou que o cristianismo tombou o maior império da época, que era o Império Romano, e nunca haverá um império como esse, porque o cristianismo é um camaleão. Ele vai se adaptando à cultura e vai engolindo tudo pela frente. John Stott, contra a cultura, que onde o cristianismo está, não tem cultura que resiste, não tem. Todo lugar que o cristianismo chegou, aquela cultura deixou de existir. Triste Trópicos. Levi Strauss, um francês recém-formado, esteve no Brasil em 1939, perto da inauguração da Universidade de São Paulo, e ele escreveu o livro Tristes Trópicos, dizendo que há uma desenraização. Ele diz: tudo que tem raiz está sendo arrancado, está sendo mudado. O cristianismo é uma contracultura. Obras centrais do pai da teologia liberal, ou o pai da teologia liberal, a obra central dele é sobre a religião, discursos e seus desprezadores, de 1799. Outra obra dele, de Friedrich Daniel S. Schleiermacher, A Fé Cristã, 1821-1823. Ele nasceu em 1768 e morreu em 1834. Viveu 66 anos. E a essência da religião, ele definiu a religião como sentimento de dependência absoluta. Freud diz a mesma coisa, que a religião é a sensação de desamparo. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, judeu, que diz que Moisés não é judeu, Moisés é egípcio. Freud vai dizer que a religião é uma ilusão, porque ela
ela supre no homem, porque o homem tem uma sensação de desamparo, então ele precisa da religião como aquela que vai ampará-lo de um Deus. Aí o desdobramento, pastor Paulo, pastor Lucas, que me pediram, do liberalismo, século XIX, a consolidação, expansão em universidades alemãs, depois em outros países, depois na Europa, Estados Unidos, Albrecht, 1822, 1889, destacou a ética e a comunidade cristã, vendo o reino de Deus como realização moral. Já no início do século XX, pastor Isaías, Circo da Vida, falado lá em Fabrão também, em tantos lugares mais, tentei colocar lá, hoje até não consegui mais, é uma ideia que vai morrer com o Senhor, tentei colocar, não vai o Circo da Vida, só funciona lá em Santa Clara. E Calbar é muito importante, porque Calbar desconstrói essa coisa de construção social. A religião é uma construção social, então pode ser desconstruído. Calbar diz assim: não, a religião ela é revelada, inspirada, iluminada. Quando o homem chegou aqui, algo foi lhe dado, ele não construiu. A religião não é uma construção social, não foi o homem que construiu a religião. A palavra de Deus foi revelada, iluminada e inspirada, então não tem construção social. O argumento de construção social, se foi construído, pode construir. Quem disse que você é um homem? Alguém te disse isso, foi a sociedade. Vamos desconstruir isso daí. Então não tem homem nem mulher. A criança escolhe o que ela vai ser amanhã, e estamos cheios de gente aí dizendo que eu sou uma cobra, e tem a mulher andando igual uma cobra. Outro diz que é um tipo de animal. Um adestrador de cães quer fazer um livro até comigo, ele disse que eu escrevesse para ele, né? Ele disse: estão humanizando os cachorros, e muitos cães estão acabando mordendo os seus próprios donos, porque precisa de um líder. O cachorro precisa de um líder. Até que Emmanuel Kant diz que o homem é o único animal que precisa de um líder, não tem para onde correr. O ser humano precisa ser guiado. Por isso que Nietzsche chama a gente de rebanho, né? Esse povo de rebanho guiado quer dizer que não é independente. Esse rebanho precisa de um pastor ou de um líder. Mas os cães hoje estão humanizando tanto que os próprios cães não estão sabendo lidar com isso, já que estão sendo tratados com beijo na boca, dorme na cama, roupa de gente. Tudo que a gente faz, os cachorros estão fazendo também. E o adestrador diz que isto está fazendo com que os cães mordam os seus próprios donos. Calbar, então, reagiu contra a teologia liberal. Ele cria, então, logo após a Primeira Guerra Mundial, ele funda a teologia dialética, que reafirma a transcendência de Deus e a centralidade da revelação. Deus é transcendente, a palavra é revelada, e está fugindo dessa subjetividade, individualidade, religião de foro íntimo, cada um tem a sua. Já imaginou uma religião para cada um? Onde é que nós vamos parar? E na contemporaneidade, influenciou movimentos como a teologia da libertação. Leonardo Boff, a águia e a galinha, foi excomungado da Igreja Católica. Perguntaram ao Papa Bento XVI, antes de falecer, perguntaram a ele assim: e o padre Leonardo Boff, o senhor não vai reconciliá-lo? Ele disse: vai orando, vai orando. Até hoje o padre Leonardo Boff está excomungado da Igreja Católica. E na contemporaneidade, essa teologia liberal cai na teologia da libertação, porque é um viés social. O que nos aproximou da Igreja Católica? Nós batíamos com força na idolatria. Quem aqui prega sobre idolatria? Nós batíamos com força na Igreja Católica nos seus ensinamentos. Mas por que a Igreja Católica e os padres se alinharam? Porque a pauta, pastor Cleiton, é incomum. Nós agora estamos com a pauta de ideologia de gênero, pauta social, ou seja, a mesma briga pela pátria, família e igreja católica é a nossa. E a igreja evangélica agora, em vez de converter católico, muitos evangélicos estão para com a igreja.
Católica. E por que muitos evangélicos estão parando na católica? É porque nós paramos de pregar doutrina e começamos a pregar ideologias. Começamos a levantar bandeira ideológicas. Como levantamos a bandeira ideológica e a católica também defende essa bandeira ideológica, Deus, pátria e família, então não preciso mais fazer o que fazia antes. Você vê da onda da católica. O Brasil era, quem fez foi até o Boechat, João Ricardo Boechat, que está no Canadá, filho da nossa irmã Cláudia Boechat, também deu aula para a gente na convalidação e após da religião. Boechat, uma pesquisa que ele fez, quando fez o doutorado dele na UENF, é a expansão do pentecostalismo no Brasil. Em 1940, nós tínhamos, pastor Lucas, 2% de evangélicos no Brasil. 40 anos depois, 1980, nós subimos para 4% da população. Em 2020, chegou a 26%. E em 2050, talvez seremos muito maiores do que somos hoje. Subiu sim para 10% os desigrejados, subiu para 2% pessoas de outras religiões, mas ninguém cresceu mais do que a religião evangélica no Brasil. E esse crescimento deu uma parada, porque em 1980, pastor Isaías dessa data, pastor nem precisa, 62 anos, em 1980 já fazia barba, serviu o exército, já estava com filho, eu não. Estava me batizando ainda. Eu estava me batizando, só tenho 48 anos. Em 1980, uma explosão, principalmente do pentecostalismo, mas isso, vê se não está diminuindo. E por que está diminuindo? Porque a pauta mudou. Estamos não mais lutando contra demônios e idolatria, estamos lutando contra ideologia. Então, se é contra ideologia, o padre também está lutando contra, todos somos irmãos. Está tudo bem. Então, influenciou o movimento como teologia de libertação, que permanece como base para o pensamento teológico progressista. O progressista e o Vaticano II é hermenêutica continuada. É um perigo quando dizer assim, vamos continuar interpretando a Bíblia. Hermenêutica continuada. Vai parar onde isso daí? Então, aspecto de comparação teológica. Vou correr um pouco para não ser cansativo e nem demorar muito, tá bom? Eu estou tentando fugir de ser muito técnico, que eu quero que todos me compreendam. O meu desejo é que todos me compreendam, tá bom? Aspectos, fonte da fé, Bíblia, Cristo e milagre. Teologia tradicional, revelação divina e a Bíblia e tradição. Já a teologia liberal, experiência religiosa subjetiva. O que vale é a sua experiência. Eu até achava bonito, a Bíblia é um livro de pessoas reais, a Bíblia é um livro de histórias reais, é sim, mas também é um livro de dogma, também é um livro de princípios. Quando a gente só fica num ponto, a palavra de Deus não é um conta-carochinha, é um livro de narrativas reais, de pessoas reais, sim, mas ali tem princípio para essas pessoas reais, não é só subjetivo, ainda que seja, ela também é subjetiva, mas ela também é regada de princípios, senão não tinha 10 mandamentos, né? Já a teologia dialética, revelação objetiva de Deus em Cristo, está disponível o PDF, depois eu coloco, tá bom? E a Bíblia agora, na teologia tradicional, ela é a palavra de Deus, literal e normativa. Na teologia liberal, a Bíblia é um documento histórico, com testemunho de fé de alguns, ela deixa de ser dogma e princípio. Na teologia dialética, a Bíblia é a palavra de Deus quando Deus a utiliza hoje. Quando não é Deus que não utiliza, é um livro fechado. E Cristo, para os tradicionais, é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. E para a teologia liberal, Jesus é o modelo supremo de consciência de Deus. Não muda a vida mais de ninguém. É um homem que nós devemos espelhar para ser igual, mas deixa de ser o Filho de Deus. Já na teologia dialética de Calbar, Cristo é Deus encarnado, totalmente outro. Esse totalmente outro aqui é importante em Rodolfo Otto e Ana Beatriz, psiquiatra. Eu acho que é uma assistente social, esposa do pastor Isaías, não é? Ou não? É assistente social? Não, professora. Professora? Eu achava que era assistente social. Esse outro de Rodolfo Otto,
porque assistente social conhece muito Ana Beatriz Barbosa da Silva, a grande psiquiatra brasileira, nossa, né? Ela vai trabalhar nesse outro eu, esse luminoso, que está em Rodolfo Otto, que está em Carl Gustav Jung. Tu sabia que tinha alguma coisa a ver, tá vendo? Não estou longe assim não. As notícias chegavam e falavam só também. Ela contou uma parte, só não contou a outra, né? É uma experiência real, mas também tem princípios, né? De um jeito ou de outro, eu sei que está. Amém, minha irmã? Porque eu tenho, gosto de história, então eu vou pesquisando, né? Eu já sabia. Milagres, teologia tradicional, provas da divindade de Cristo. Para nós tradicionais, o milagre é uma prova da divindade de Cristo. João encerra assim: há muito que Jesus fez, muito milagre. Não tem livro no mundo para caber, mas está o suficiente aí para que vocês creiam. Já na teologia liberal, os milagres são interpretados simbolicamente. É como se fosse a teologia hebraica, a Cabala ou Cabalá, que quer dizer tradição, rachidismo ou chachidismo. Ela diz o seguinte: Moisés não abriu o mar vermelho na Cabala. Nós temos que entender qual é a mensagem com essa figura de um mar que se abre. Ela perde a literalidade do mar não abriu, né? De tentar dizer para a gente que estava com a maré baixa e eles passaram com a água na canela, né? Como é que Faraó morreu com a água na canela, que a gente logo já responde sobre isso. Então não adianta dizer que a água baixou. Na teologia liberal, eles estão atrás do sentido, mas desprezam o milagre. Quando para nós, milagre é milagre. Milagre não se explica. Se acredita ou não.